Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado de Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso do Espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos, escreveram ao discípulo para receber, tendo chegado aos auxílios, muitos daqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente o judeu, provando por meio das Escrituras que Cristo é, aleluia, Cristo é Jesus. Podemos tomar os nossos assentos, por favor? Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Eu queria mostrar aqui em Atos dos Apóstolos. Chegou o irmão, o Apolo em Éfeso, e ele ensinava a palavra com exatidão, amém? O Apolo é um irmão que aprendeu do outro lado. Ele era um dos discípulos do João Batista. Para nós vemos que o evangelho que o João Batista pregava também correu e foi pregado até em outras cidades. Então, lá o Apolo chegou à cidade de Éfeso e estava a falar sobre a palavra. Só que o que ele falava era baseado naquilo que João Batista ensinava. O que João Batista ensinava, ele disse que ele foi enviado para preparar o caminho. João Batista não era Messias. João Batista também estava à espera da vinda do Messias. Por isso, ele não tinha como pregar, falar de Messias, porque ele não sabia sobre o Messias. Ele só sabia que o João Batista os ensinou que ele foi preparado para preparar o caminho da vinda do Messias. Aqui o que nos chama a atenção é que o Apolo, ele era eloquente nas Escrituras. Ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você poderia sentar com o Apolo, e o Apolo tinha a capacidade de abrir todas as Escrituras para ti, e ele até te convencia, amém? Porque aqui fala que ele convencia, porque com grande poder convencia publicamente o judeu, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Muitos de nós temos sido enviados ou sair para propagar o Evangelho. Às vezes nos falta a maneira de como contatar as pessoas ou de como conversar com as pessoas. Muitos de nós, quando vamos para pregar o Evangelho, às vezes não temos ensinamento completo, amém? Faltava 50 partes dos ensinamentos para que o ensinamento do Apolo fosse completo. O Apolo, ele só sabia que o batismo do João Batista, e ele ensinava baseado ao batismo de João Batista. Aqui no capítulo 19, ele fala que aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pela região mais alta, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aleluia! Então, o ensinamento do Apolo era baseado no ensinamento do João Batista e ele não tinha como introduzir o Espírito Santo porque ele próprio não estava cheio do Espírito Santo. Quando saímos para propagar o Evangelho, às vezes nós encontramos, não, eu sou da denominação X. Às vezes a nossa tendência é ouvir aquela pessoa a falar e dizer, não, isso não é assim, isso aqui é assim, não, mas aqui conseguimos perceber que o Paulo não fez isso. Ele introduziu o ensinamento ao Apolo e ele colocou as suas mãos sobre o Apolo e o Apolo recebeu o Espírito Santo. Amém? Quando você sai para propagar o Evangelho ou para pregar o Evangelho a alguém, não importa de que denominação ou de que lugar que ele esteja, importante é você ouvir o que ele tem para dizer e você tentar o ajudar. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensina para nós a inclusão. Nós precisamos incluir todos aqueles que estão abertos para receber a palavra do Senhor. Versículo 3 fala, então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falava em língua como profetizava. Era ao todo uns 12 homens. Amém? Aleluia! Então, o Apolo se encontrou com Paulo e o Paulo ajudou o Apolo para perceber o caminho. Todos nós devemos ter ensinamento. Amém? Um ensinamento é que a Bíblia chama doutrina. Uma igreja sem doutrina não é bom. Há necessidade de termos uma doutrina. O que nós somos, o que seguimos e para onde nós vamos. Muitos de nós que estamos aqui, quando falam terça-feira é o dia de ensinamento, terça-feira às vezes o irmão fica aqui sozinho. Eu às vezes chego aqui de manhã das 9 até 18 horas, ninguém quer receber o ensinamento. Se um dia você se encontrar com alguém e essa pessoa te perguntar qual é a vossa doutrina, o que você vai responder? Não tem como responder porque você não recebe o ensinamento. Terça-feira é o dia do ensinamento. Todos nós precisamos ter uma doutrina, algo que nós defendemos. O que nós defendemos? O que nós defendemos ou o que nós preservamos? O Apolo, ele só sabia o ensinamento de João Batista. E João Batista pregava acerca de arrependimento a Deus. Mas ele faltava saber a respeito do reino de Deus. Por isso que quando ele chegou em Corinto, se encontrou com Paulo, Paulo perguntou para ele se eles receberam o Espírito Santo. E o Apolo disse que nunca ouviu falar do Espírito Santo. Como que você vai ouvir falar acerca do Espírito Santo se você não participa nas comunhões de terça-feira, não participa na quinta-feira? Como é que você vai defender o Evangelho ou defender o ensinamento? Então o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre o Apolo, que não era também um ensinamento, nem uma doutrina que agora vamos começar a colocar as mãos nas pessoas para receber o Espírito Santo, mas foi um sentimento daquele momento que ele colocar a mão no Apolo e o Apolo recebeu o Espírito Santo.
Você recebe alguém que veio de uma denominação, talvez a nossa preocupação, ele abre aquilo que ele sabe. A nossa tendência é reprovar. Não, não é assim. Isso aqui não é assim, aqui não é assim. Não. Nós precisamos ouvir o que eles têm para dizer. Depois, nós também colocamos o ensinamento. O Apolo ficou 3 meses com Áquila e Priscila aprender acerca do caminho. Nós precisamos sentar para aprender aquilo que nós somos. Quem nós somos? Vem à igreja? Não, eu vou para a igreja. Quem você é? Qual é a tua doutrina? O que você defende? Falar de Jesus, todo mundo fala. Mas as verdades de Jesus, você sabe? Como é que você defende Jesus se você próprio não sabe quem é Jesus? Então, nós precisamos participar nas comunhões. Para quê? Para aprendermos o que nós defendemos. O que nós defendemos. Então, todos nós temos que fazer o possível, às terça-feiras, participar nas comunhões. Irmão, a igreja, como dizem, não é casa de mãe Joana. A igreja é a igreja de Deus. E Deus tem um ensinamento para cada um de nós. Amém? Todos nós que estamos aqui temos a nossa responsabilidade. Como é que você vai saber da tua responsabilidade se você não participa? Está mais preocupado em nossas coisas, preocupado em nossas casas. Quando é terça-feira, esquecemos. Hoje é terça-feira. Precisamos participar das comunhões. Então, o Apolo ficou com os discípulos durante 3 meses, aprendendo acerca do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, amém? Versículo 4, disse Paulo, João Batista, não, 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falavam em língua como profetizavam, eram ao todos 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou as sinagogas onde falava ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Amém? Aleluia! Nós precisamos participar nas comunhões de terça-feira para aprendermos, ouvir falar acerca do reino de Deus, ouvir falar acerca do ensinamento. Qual é o caminho? O que é que você segue? O que é que você acompanha? Por isso que precisamos estar aqui na terça-feira. Versículo 9. Visto que alguns desses se mostravam impedidos, discreto, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando-os decorrer diariamente aonde? Na escola do tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando com ensejo a que todos habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. E Deus, pela mão do Paulo, fazia que? Milagre. Aleluia! Pelas mãos do Paulo, Deus fazia milagre extraordinário, ao ponto de levar os enfermos, lenços, ventais dos seus usos pessoais, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e o espírito maligno se retirava. Então, lá mesmo em Éfeso, durante 3 anos, o apóstolo Paulo ficou na escola chamada Tirano. Não sabemos se os alunos é que chamavam a escola do Tirano ou o dono que era o tirano. Ninguém sabe o que aconteceu, mas o nome da escola que o Paulo ficou era chamado Tirano. Ele ficou durante 3 ou 2 anos ensinando acerca do reino de Deus. E lá em Éfeso,
era considerado como centro de magia, amém? A cidade de Éfeso era considerada como centro de magia. Lá havia pessoas que faziam estátua, faziam o que? Medalhas, para quê? Para vender para as pessoas. Medalha, se você colocar, todos nós alguma vez já ouvimos que você se receber essa medalha e colocar e repetir essas palavras, isso vai acontecer na sua vida. Isso acontecia na cidade de Éfeso e os que viviam lá, eles faziam a estátua da deusa Diana e faziam medalhas e faziam também templos em pontos pequenos para vender. E isso trazia muito dinheiro na cidade. Todos aqueles tinham livros mágicos. Então, o Éfeso era considerado centro de magia. Todos aqueles que queriam aprender sobre a magia passavam na cidade de Éfeso. Mas a pregação do Evangelho acabou com o negócio da cidade de Éfeso. Amém? Onde o Evangelho chega, negócio de Satanás acaba. Aleluia! Quando o reino de Deus é estabelecido na tua casa, o reino das trevas é aniquilado. Amém? Aleluia! Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus se torna rei na sua vida. E tudo aquilo que era de maldade, que era de maligno, ele desaparece da nossa vida. Amém? Aleluia! Então, a cidade de Éfeso era considerada como uma cidade de magia e eles faziam os seus negócios, desenvolviam com seus negócios, mas com a chegada do apóstolo Paulo e os seus 12 discípulos, eles foram pregar o Evangelho, falar do reino de Deus e havia cura, havia milagre, que a Bíblia até registra que até o lenço pessoal do apóstolo Paulo, quando era colocado no enfermo, o enfermo era curado, e o nome de Jesus era tão poderoso que ninguém poderia expressar esse nome em vão. Todos eles, quando falavam o nome de Jesus, usavam Yahweh, usavam o nome de Deus. Então, há um poder que se manifestava. Mas eles, ao ouvir que os discípulos chegaram e os discípulos pregavam acerca do reino de Deus, falavam acerca de Jesus. O que eles faziam era incrível, amém? Muitos de nós, às vezes, queremos sair para pregar o Evangelho, mas se te falam que a cidade é maligna, a cidade está amaldiçoada, desistimos de ir pregar o Evangelho. Ninguém aceita ir pregar o Evangelho na cidade de Éfeso, porque aí em Éfeso havia mágicos, havia muletas que quando você usava era curado, você usava a muleta, o que você falava para a muleta fazer, acontecia. Versículo 11 fala que alguns dos judeus, exorcista, ambulante, tentaram invocar o nome, acho que é versículo 12, desculpa, na 11. E Deus, pela mão do Paulo, fazia milagre. Aleluia! O milagre era feito pela mão do apóstolo Paulo. Tudo que ele fazia, até o seu lenço pessoal, quando ele colocava em você, você era curado. Traziam os enfermos e o apóstolo orava para ele, todos os enfermos eram curados. Então, eles começaram a confundir isso com as práticas dele. Versículo 12 fala, ao ponto de levar os enfermos lenços aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam da sua vítima e o espírito maligno se retirava. Aleluia! É só colocar o lenço do apóstolo Paulo naquele que tinha o espírito maligno, o que acontecia? Eles fugiam. Então, havia os sumos sacerdotes naquela cidade que trabalhavam nos templos, e esses sumos sacerdotes, quando eles usavam nome de Deus, usavam o nome de Jesus, alguns deles até usavam Yahweh, que
era proibido as pessoas usarem esse nome, por isso que fala não usar o nome do Senhor em vão. E os filhos, quem tinha autoridade naquele tempo de usar o nome de Yahweh era os sacerdotes. Então, era a missão dos sacerdotes usar o nome de Deus e o nome de Jesus para poder operar e manifestar o poder de Deus. Os filhos daquele sacerdote, vendo isso, que o apóstolo Paulo curava em nome de Jesus, também saíram na rua, encontraram um endemoniado, versículo 13, algum judeu, exorcista, ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o processo do espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os quais faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, ele, como os filhos de sacerdote, eles também pensaram que tinham esse direito de invocar o nome de Jesus. Então, saíram para a rua, encontraram um endemoniado, também queriam repreender o endemoniado em nome de quem? De Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia. Versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é o Paulo, mas vós, quem sois? Aleluia. Eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega, mas vocês quem são? Quem são vocês? Porque eles queriam expulsar os demônios, ou queriam expulsar o espírito maligno em nome de quem? De Jesus, a quem Paulo prega. Nós não podemos usar o nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós temos que usar o nome de Jesus segundo a nossa experiência. Se não tens experiência com Jesus, não usa o nome de Jesus. Nós queremos usar o nome de Jesus e dizer: o nome de Jesus a quem os discípulos pregaram. Não, você mesmo, amém? Você mesmo precisa ter uma experiência com Jesus. Por isso que nós perguntamos no princípio: cadê os nossos atos? Cadê as nossas experiências? Porque esses atos que nós estamos a desfrutar é os atos dos apóstolos. Cadê os nossos atos? Os nossos atos, eles acontecem quando nós temos a experiência com Jesus. Como é que eu ando com Jesus? Como é que eu vivo com Jesus? Você não pode usar o nome de Jesus como um irmão que nós temos que, quando saíamos para pregar o evangelho, e se éramos parados com polícia, ele perguntava à polícia: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Muitos de nós às vezes queremos usar como, já acabou, né? Mas antigamente era assim: fala com o chefe. Quem é o chefe? General. Quem é o chefe? Mas nós mesmos não temos experiência com Jesus. Hoje eu queria te encorajar, você ter uma experiência, a experiência pessoal ou a experiência particular com Jesus. Quando você tem a experiência com Jesus, por isso que ele fala: tudo que pedir em meu nome será que dado. Porque você tem uma experiência com ele. Quando você não tem experiência com ele, por mais que você ora, quebra o joelho, por mais que você vai gritar, não vai acontecer nada. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Porque os 7 jovens, eles foram com a experiência do Paulo. Não foram a ter com aquele demoniado com a sua própria experiência. Nós muitas vezes vimos irmãos a fazer coisas aqui e saímos na rua também queremos experimentar. Irmão, não seja imitadores. Não imita o que está acontecendo aqui. Porque cada um de nós tem uma experiência. Você fala de Jesus segundo a tua experiência.
A tua experiência de oração, a tua experiência do viver diário, a tua experiência no serviço, a tua experiência naquilo que você faz. Como é que está a tua experiência? Cadê os teus atos? Esses 7 jovens, ao expulsar os demônios, eles usaram que conjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Cadê o teu Jesus? Nessa manhã eu queria perguntar, cadê o teu Jesus? Qual é a tua experiência com Jesus? Você vive a experiência de Jesus do outro ou queres viver a experiência com teu Jesus? Ele tem aparecido para conosco de muitas maneiras. Aos discípulos, a casa estava fechada, aleluia. Por causa do medo lá fora, a perseguição. Era perseguição, então os discípulos vieram num lugar e fecharam as portas para que os polícias ou que não entrassem no lugar. Quando Jesus veio, entrou sem abrir a porta, o que eles falou com eles? A paz esteja convosco. Aleluia! Porque o coração deles estava atribulado. Eles estavam preocupados que se Jesus batesse a porta, todos iam sair a correr. Mas ele não bateu a porta, ele entrou. E primeira coisa que ele trouxe para ele é paz. Aleluia! A primeira coisa que Jesus trouxe para ele é que? Paz. Que a paz esteja convosco. O que você necessita nesse momento? Aleluia! O que nós estamos a precisar nesse momento? Da nossa experiência com Jesus, o que nós precisamos? Da paz. Que a paz esteja conosco. Aleluia! A paz de Deus esteja conosco. E ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Amém! Aleluia! Quem é órfão? Quem aqui tem experiência de órfão? Órfão é não ter pai e não ter mãe. Órfão é aquele que perdeu o seu pai e a sua mãe. Então o Senhor, ao ir, ele viu quando nós temos as nossas autoridades, o pai e a mãe, eles representam a nossa autoridade. Palavra de pai e palavra da mãe é autoridade para com o filho. Muitos de nós, às vezes, ignoramos porque a presença do pai está aí, a presença da mãe está aí, mãe fala, pai fala, nós não ligamos, nem nos importamos com o que o pai está a falar, com o que a mãe está a falar, mas o teu pai e a tua mãe, eles representam a tua autoridade. Então, Jesus, ao deixar os discípulos, ele notou que se esses ficarem sem autoridade, é problema. Por isso que tem necessidade de deixar que o Consolador, o Espírito da promessa. Por isso é que ele disse: não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar que o Consolador, que é o Espírito da promessa. E a missão do Espírito Santo é nos conduzir em toda verdade. Amém? Então, cada um de nós precisa ter uma experiência com Deus. Ao acontecer isso, eles, na cidade de Efésios, parece que o nível de bruxaria, ou de feitiçaria, ou de magia mudou. Aquele tempo parece que os feiticeiros eram mais sensíveis que desse tempo. Os feiticeiros daquele tempo, sai dele, deixava logo. Se arrependia logo. Hoje você pode pregar, pode falar. Os feiticeiros não saem. Porque aqui vem dizer, versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, a quem o Paulo vos... e vós quem sois? Versículo 16.
E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudindo, ferindo, fugiram daquela casa. Chegou a este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como os gregos, habitantes do Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, amém, aleluia. No nosso meio precisamos ter aqueles que creem, amém. Crer significa receber, aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente a sua própria obra. Também muitos dos que haviam praticado atos mágicos, reunindo os seus livros, e os queimaram diante de todos, calculando o seu preço, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Então, quando eles ouviram desses acontecimentos, o que aconteceu? O temor entrou no meio deles. E eles foram recolher tudo que era de magia, os fios na cintura, as muletas que usavam, tudo que era para arte mágica, eles trouxeram e queimaram. Muitos de nós ainda temos coisas antigas em nossas casas, ainda temos coisas que nós recebemos nos sonhos, recebemos fisicamente, mas ainda conseguimos preservar nas nossas casas. Os antigos, quando eles ouviram a palavra, eles se arrependiam e iam tirar as coisas antigas e traziam o quê? Aos pés dos apóstolos para quê? Para ser queimado. Então, talvez você ainda tenha aquele fio que o avô deu, que todos os dias tem que amarrar na mão, tem aquele fio que o avô deu, que tem que amarrar no pé, tem aquele muleta que tem que amarrar na cintura. Irmão, quem crê em Jesus, a Bíblia fala que nova criatura, amém? É que se fez nova todas as coisas, e as coisas velhas já passaram. Então, tudo que é antigo, da tradição dos nossos avós, tudo que é antigo, aquilo que nós recebemos dos nossos bisavós, aquilo que começou com o bisavô, veio no avô, veio na mãe, veio no pai, e o pai agora procura deixar aquilo com você, você precisa tirar da tua casa e apresentar ao pé dos apóstolos para ser queimado, amém? Nós precisamos queimar toda a nossa bruxaria, amém? Precisamos deixar em Deus, não tem feitiçaria, Deus é Deus, aleluia! Tudo que é para feitiçaria, Deus revela. Então precisamos deixar as nossas tradições antigas, fazer nova todas as coisas. Versículo 21 fala, cumprindo essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém. Passando pela Macedônia, Acaia, considerando depois que haver estado ali, importa-me ver também em Roma. Tendo enviado em Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam ao Timóteo, Erasto permaneceu ali algum tempo. Por esse tempo houve grande arvoroso acerca do caminho, pois um oriverso, amém, chamado Demétrio, amém, aleluia. Oriverso é aqueles que trabalham com ouro, prata, fazer brinco, fio. Então, o Demétrio, ele fazia estátua de deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios, e eles vendiam na rua. Parece que o Demétrio era um dos administradores, porque quando eles faziam aquilo,
eles recebiam muito lucro, amém? Entrava muito dinheiro ao vender aquelas muletas, ao vender aquelas estátuas. Então, aí, entrava muito dinheiro nas mãos dele. Mas a chegada dos 2 discípulos que o apóstolo Paulo enviou para eles, os lucros diminuíram. Ninguém aceita que alguém toca nas suas finanças, amém? Se você quer ter problema com alguém, se mete no negócio deles, você vai ter problema. Então, lá em Éfeso havia esse irmão chamado Dimitro, que era orivesso, que fazia estátua, muletas, para vender, para angariar os fundos. E antes de chegada dos 2 discípulos, eles ainda recebiam muitas finanças. Mas com a chegada deles, o que aconteceu? Reduziu. E que fazia da prata rixa de Diana, que dava muito lucro, ao santificar e alvoroço, juntamente com os mesmos, a mesma profissão, disse o Senhor, saber que deste ofício, o nosso, ele foi agitar outros irmãos do mesmo ofício. Eles faziam, era uma equipa, mas ao ver que o lucro diminuiu, eles foram agitar outros irmãos do mesmo ofício, para quê? Para atacar os discípulos. Então, muitos de nós vamos ser enviados em esses tipos de cidade, vamos encontrar o Apolo, vamos encontrar Dimitro. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, aleluia! Quando nós não temos Espírito Santo, nós vamos querer acompanhar o mesmo caminho. O Apolo era alguém que conhecia as Escrituras. Muitos, quando vê alguém que conhece a Escritura, sim, senhor, conhecer as Escrituras não significa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa, as Escrituras também é outra coisa. Não mistura o conhecimento das Escrituras e está cheio do Espírito Santo. Nós podemos conhecer a Bíblia, mas às vezes não estamos cheios do Espírito Santo. Falamos de Gênesis, Apocalipse, podemos até desenvolver muitas coisas, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo. Também não conhecemos a doutrina dos apóstolos. A doutrina é um ensinamento que nós precisamos sentar para aprender. Se você não quer sentar para aprender, você não conhece o caminho dos apóstolos. Precisamos sentar e alguém nos ensina o caminho, que é o caminho, que é a propagação do Evangelho do Reino. Então, se você só está cheio de palavra, não tem Espírito Santo, não é bom. Você precisa ter as duas coisas. Conhecer a palavra e estar cheio da presença de quê? Do Espírito Santo. Porque se você só conhece a palavra, está perdido. E também só está cheio do Espírito Santo, também está perdido. Temos que ter as duas coisas. E às vezes vamos ser enviados numa cidade e vamos encontrar pessoas como Apolo. Não é para julgar, amém? A tendência às vezes é julgar. Você só está cheio de conhecimento, você não tem Espírito Santo. Não. Nós precisamos chamar essa pessoa para quê? Para poder ensinar a palavra de Deus. Nós temos visto, não, irmão, porque conhece a palavra, eu vou te consagrar. Não. Conhecer a palavra não está cheio do Espírito Santo. A necessidade de você estar cheio do Espírito Santo. Os que andaram conosco já sabem. O comboio, ele precisa de combustível. E também não só de combustível, também como precisa de quê? Da linha, né? O quê? A linha de ferro. Porque se tiver cheio de combustível e não tem linha, como é que o comboio vai andar? Comboio precisa das duas coisas. Está cheio de combustível e também precisa da linha para poder andar. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos encontrar pessoas como Apolo. Nós temos que ter o discernimento. Em quem você creu? Você recebeu o Espírito Santo?
não recebi e nunca ouvi falar. Parece que o Apolo teve alguns problemas com Lucas, porque Lucas escreve de uma maneira que o Apolo era eloquente, arrogante. Então, ele escreveu assim, acho que houve um problema entre os dois. Então, ele escreveu que o Apolo era eloquente nas escrituras, mas só conhecia o caminho de João Batista. Cuidado com esse tipo de pessoa. Só conhece o caminho de João Batista. Mas o caminho do Evangelho do Reino, precisamos desenvolver o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, nós que estamos aqui sentados, temos que ter conhecimento o que nós temos, o que nós temos seguido e para onde nós vamos. Onde é que você vai? O que você tem seguido? Não seguir só de qualquer maneira, como o jovem do grupo, você lhe vê com a katana, me pergunta, o que se passa? Eu também não sei. Mas está a seguir por quê? Você não sabe, pegou a katana, está a seguir. O que se passa? Eu só vi uma dica aí, então também vou acompanhar. Não é assim. Você tem que estar claro do que você quer seguir. Onde é que você está? Qual é o ensinamento e qual é o caminho? Para onde que esses irmãos estão nos levar? Amém? Será que já fizeram essa pergunta? Para onde é que esses irmãos vão nos levar? Temos um local, temos o terreno, temos pastores, mas para onde é que nós estamos aí? Onde é que você está aí? Qual é o ensinamento? É só tendência, é só ouvir domingo e ouvir a palavra aí? Um dia você vai se encontrar com o Apolo. E o Apolo conhece as Escrituras. Se você não tiver base nas Escrituras e não tiver cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que convence. Quem convence o homem não é a palavra, mas é que é o Espírito Santo. Então você precisa das duas coisas. Tem que ter palavra e também tem que estar cheio do Espírito Santo. Aleluia! Não fica aqui sentado, tipo aquele jovem do grupo, só acompanhar. Você precisa saber onde é que eu estou, o que eu estou a fazer e para onde que eu estou aí. Senão vai ser costume, todo domingo o irmão está aqui, todo domingo o irmão está aqui. Irmão, qual é a vossa doutrina? Eu não sei, eu vou ligar para o irmão Kojak. Irmão, o que vocês estão a seguir? Não, ainda não sei, vou perguntar nos irmãos, depois vou te responder. Você precisa saber o que você está a fazer. Amém? Não seja como Apolo, eloquente. Você precisa ser como o apóstolo Paulo, aquele que inclui. Amém? Fazer a inclusão. Talvez aquele irmão que você vai se encontrar com ele só conhece uma parte da palavra, ainda lhe falta a outra parte. Você precisa ensinar para ele a doutrina. E para você ensinar, você próprio também precisa saber qual é a doutrina, qual é o caminho. O que nós estamos aprendendo, o que nós estamos a seguir. Para onde nós queremos ir? Todo mundo manda, todo mundo fala, é para todo mundo. Não, irmão. Precisamos saber o caminho. Qual é o caminho? Para onde nós vamos? Senão, vamos ir para o inferno, também só está acompanhando. Vamos ir para um buraco, também só está acompanhando. Você precisa perguntar, irmão, onde é que nós estamos? O que estamos a fazer? Irmão, e para onde é que nós estamos aí? Essas perguntas são importantes, amém? Não, vamos só como? É aonde? Quer saber destino? Daqui para Cacoaco, vamos só como? Eu quero saber para onde nós vamos. Qual é a nossa doutrina? O que nós estamos a seguir? Amém? Jesus é o Senhor. E também cuidado, não vai parar na cidade de Efésio, porque lá só tem mágico e feiticeiro.
Isso era considerado aquela cidade dos mágicos e dos feiticeiros. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar na cidade dos Efésios, porque eles praticam artes mágicas. Amém. Versículo 30. E querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Asiaca, que era amigo do Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse. Indo ao teatro, uns pois gritavam de uma forma e outro de outra, porque a assembleia caíram em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Amém? Bem, nem temos certeza. O que nós estamos a fazer aqui? Nós precisamos saber o que estamos a fazer. Então, eles reuniram uma equipa para atacar os discípulos, porque o negócio deles baixou. Reuniu essa equipa para quê? Para expulsar os discípulos. O apóstolo Paulo também estava a se meter para ir lá para poder acudir, mas como ele tinha alguns amigos, lhe chamaram de lado para ele não participar, porque naquele momento ele seria morto. Vamos passar para Atos 20. Esse só foi 19, já está cansado? Vamos passar para Atos 20. Amém. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo confortado, despediu-se, partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquela terra, fortalecendo os discípulos com muita exortação, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte do judeu contra ele, quando estavam para embarcar rumo ao Síria, determinou a voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sapatra, Bereia, filho do Piro, Aristarco, e sacudindo da Tessalônica, Gaio do Derbe, Timóteo também, Tíquico, Triofano de Ásia. Estes nos procederam esperando-me em Troade. Depois do dia dos pães asmos, navegaram de Filipos há 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando reunidos com a fim de partirmos o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia interdiário, exortava os prólogos, discurso até ao meia-noite. Aleluia! Só 30 minutos, já estou a receber coisa de toque. Mas o discurso do Paulo prolongou até ao meia-noite. Aleluia! Nós precisamos estar no Espírito, desfrutar da palavra do Senhor no Espírito. Ainda nem fiz 30 minutos, nem 40 minutos, mas já tenho muitos sinais que tenho que abandonar o lugar. O Paulo durou durante meia-noite até alguém cair. Aleluia! Versículo 8. Havia muitas lâmpadas nos cenáculos, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prólogo, discurso do Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo
inclinou-se sobre ele e, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Aleluia! Aleluia! Não durma, irmã. A igreja não é lugar para vir dormir. Senão vai sair no TikTok. Levanta. Aqui é lugar para vir dormir. Aqui na tua casa, sai fora da minha igreja. Então, não durma na igreja, amém? Aleluia! A igreja não é lugar para vir dormir. A igreja é para vir desfrutar da palavra do Senhor. Esse jovem adormeceu na reunião. Ele adormeceu ao ponto do sono. Muitos, às vezes, viemos na comunhão, não percebemos e começamos a dormir. Quando você dorme, o inimigo também aproveita. O espírito do sono, ele entra e te traz um daquele sono. Parece que o sono só cuia aqui. Todo aquele que cabeceia aqui sabe que aqui o sono cuia. Você dorme ao ponto de cair. Mas, aleluia, porque ele não morreu. Paulo disse que a vida estava nele. Amém? Aleluia! Caiu, mas não morreu. Não cai e morre. Muitos que caíram, morreram. Muitos que caíram, morreram. Mas aquele jovem, ele caiu e não morreu. A vida ainda estava nele. Porque ele estava a ouvir a palavra de Deus. E o lugar estava cheio de luz. Não havia treva naquele lugar. Senão a Bíblia ia registrar. A Bíblia registra que aquele lugar estava cheio de luz. Quando nós estamos num sítio onde tem a presença do Senhor, ninguém pode morrer. Amém? Onde tem a presença do Senhor, ninguém pode morrer. A vida está nele. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, ainda falou largamente até a romper da alva. Assim partiu, então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Amém. Aleluia. A igreja não é um lugar para vir dormir. Não sai da tua casa com objetivo, vou vir cabecear na igreja. A igreja é o lugar para desfrutar da presença do Senhor. É para desfrutar da palavra do Senhor. Parece que os irmãos naquele tempo, eles eram ousados, amém? Falar das 7 até a meia-noite não é fácil. E quando o jovem acordou, o apóstolo Paulo ainda continuou até ao amanhecer. Nós aqui 30, 40 minutos, epa. Amém? Precisamos ter o discernimento do Espírito. Muitas vezes o espírito maligno nos incomoda e a palavra nos incomoda e queremos sair do lugar. Nós podemos ficar num lugar de festa de manhã até a noite, não tem problema. Ou toda noite, alguns até chamam amanhecida. Uns dão amanhecida, mas na igreja só 1 hora não aguentamos. Que Deus nos ajude. Versículo 13. Nós, porém, perseguindo em Carmo, navegamos para Assos, aonde deveríamos receber Paulo, porque assim nos foram determinados, devemos ir por terra. E quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lhe a bordo, fomos a Miletos. Dali navegamos no dia seguinte, passamos de fronte da Quia. No dia imediato, tocamos em Samos. Um dia depois, chegamos em Mileto, porque Paulo já havia determinado não na porta em Éfeso,
não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia Pentecoste em Jerusalém, acaso lhe fosse possível. Então, o apóstolo Paulo parece que tinha um pendente em Jerusalém. Ele tinha pendente para resolver. Muitos de nós, às vezes, temos assuntos não resolvidos. E o assunto não resolvido, a nossa caminhada começa a nos incomodar. Eles tinham aquele assunto da circuncisão. E esse assunto não foi bem resolvido, porque a raiz do assunto ainda restou em Jerusalém. E essa raiz foi trazendo problema para o apóstolo Paulo. Por isso, nas suas viagens, ele queria voltar para Jerusalém, para ver se terminasse esse assunto, que era o assunto da circuncisão física. Então, nas suas viagens, ele queria chegar lá, encontrar as pessoas de toda a cidade, porque o dia do partido Paulo reunia-se as pessoas de toda a cidade, e era uma oportunidade para quê? Para resolver aquele assunto pendente. Versículo 31 fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de quê? De demonstrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vos vestes. Vós mesmos sabeis que estas as mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então, ele mandou chamar todos os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele dava ajuda aos presbíteros, mostrando que ele não cobiçou nada de ninguém, mas ele trabalhou para sustentar a sua equipa. Muitos de nós, como irmão responsável ou pastor da igreja, não quer trabalhar. O pastor tem que trabalhar. O apóstolo Paulo trabalhou, por isso que ele fala que ele próprio, com as suas próprias mãos, sustentou a sua equipa. Nós, às vezes, saímos para pregar o evangelho e carregamos uma equipa, queremos que aquela casa supre a necessidade da nossa equipa, ou aquela igreja tenha cuidado da nossa equipa. Não, o apóstolo Paulo, ele fala, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em todo que trabalhando assim é mister. Socorrer os que? Os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente, Paulo os beijou. Entristecido especialmente pela palavra que ele disse, que não mais verá o seu rosto. Acompanharam-no até ao navio. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele estava a despedir os seus discípulos, mostrar para eles como se deve cuidar da igreja. Ele reuniu todos os discípulos e ele abriu para eles como deve cuidar da igreja, que não era, amém? Não era a igreja. Ele fala que para cuidar de Mileto mandou a Efésios chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe, vós bem sabeis como fui
me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humanidade, lágrimas, provações que pela cilada do judeu me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar as coisas algum proveitosa, devo-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, ele exortava aos presbíteros para cuidar da igreja, não só no domingo. Às vezes nós temos a tendência de cuidar dos irmãos só os domingos, mas conhecendo a casa dos irmãos, não conhecemos. Ele encoraja que a igreja precisa cuidar não só no domingo, mas também publicamente e de casa em casa. Então, mostrando que cada um de nós precisa abrir a sua casa para a reunião. Nossas casas têm que se tornar igreja. Cuidar, o grupo familiar é para que os irmãos responsáveis tenham a responsabilidade de quê? De vos cuidar de casa em casa. Amém? Que Deus nos guarde e Deus nos abençoe. Amém? Aleluia.